E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Sou o professor Rafael Ramon, professor de matemática de vocês, e venho convidar vocês a assistirem a aula de hoje que vai falar a respeito de operações de adição e subtração entre polinômios. Então, o que é que a gente vai justamente aprender nessa aula? Bem, nós vamos aprender a realizar operações de adição e subtração de polinômios. E aí, para introduzir a nossa aula, para introduzir essa temática que a gente vai aprender hoje, eu queria fazer as seguintes perguntas para vocês. Você se lembra como realizamos a adição algébrica de monômios? Você lembra dessa ideia aqui que a gente está colocando para vocês? Como é que a gente faz para poder somar monômios? Como é que a gente faz para subtrair monômios? Bem, a gente segue uma regra onde a gente vai fazer a adição e a subtração de monômios quando eles são monômios semelhantes, ou seja, quando aquela parte literal que segue ele é a mesma. Só relembrando um pouquinho. Se você tem, por exemplo, 2x mais 3x, a soma desses dois monômios que nós temos aqui é dada por que representação? Nós devemos primeiro observar que a parte literal é a mesma e assim nós vamos conservar essa parte literal somando apenas os coeficientes dos monômios que nós temos aqui. Então, nós faríamos 2 mais 3, onde o resultado é justamente igual a quanto? 5x. Então, nós somamos os coeficientes numéricos ou subtraímos eles, conservando a parte literal. Mas aí vem uma seguinte pergunta: mas como nós fazemos a adição de polinômios? Existe alguma regra para isso? Bem, pessoal, para a gente poder pensar um pouquinho a respeito dessas operações entre polinômios, nós vamos trazer um probleminha para vocês. Olha só. Qual é o polinômio que representa o perímetro do triângulo? Como o perímetro representa a soma das medidas dos lados, pessoal, nós temos que a soma dos lados desse triângulo vai ser justamente a representação do perímetro. Então, o perímetro, que eu vou chamar de P, vai ser exatamente igual a quanto? Vai ser exatamente igual a menos 3, que é esse lado aqui do nosso triângulo, mais quem? Mais A mais 10, que é esse outro lado aqui do nosso triângulo, A mais 10, mais quem? Mais o nosso outro lado aqui, que nós representamos por 2A mais 1. Então, qual a ideia que a gente tem, pessoal, para poder tornar justamente essa representação do perímetro do nosso triângulo uma representação mais simples? Nós temos que analisar quais são os termos que são semelhantes, quais os monômios aqui são semelhantes. Você observa que essa primeira representação aqui, que eu vou colocar entre parênteses, ó, A menos 3, é o primeiro lado que eu peguei, A mais 2 é o segundo lado, e 2A mais 1 é o terceiro lado do nosso triângulo. Então, observa só. O perímetro aqui, se a gente organizar os monômios de acordo com os monômios semelhantes que nós podemos ter nessa representação, nós vamos representar o perímetro da seguinte forma: A mais quem? Mais A mais quem? Mais 2A. Esses são os monômios semelhantes que nós temos nessa representação do perímetro. E aí nós vamos colocar menos 3, mais 10, mais 1, que são os nossos termos, que são termos de grau zero. São os monômios que não possuem nenhuma variável. Então vamos lá. Esse perímetro vai ser dado por quem? Se você observar, esse A mais 2A
ele pode ser representado por um único monômio. Isso por quê? Porque como eles são semelhantes, nós vamos conservar a sua parte literal, fazendo apenas a soma dos coeficientes que nós temos aqui na sua representação. Então, o primeiro coeficiente aqui do A é 1. O coeficiente desse outro A aqui também é 1. Se não aparece coeficiente, se não aparece essa parte numérica à frente dele, eu vou representar como sendo 1. Mas quem? O coeficiente de 2A é justamente 2. Fecho parênteses, vou multiplicar por A. Eu conservo essa parte literal. E vou realizar as operações que devem ser feitas entre menos 3 mais 10 mais 1. Menos 3 mais 10 é exatamente igual a 7. E 7 mais 1 é igual a 8. Então, 8 positivo é a representação desse somatório entre esses monômios que estão apresentados aqui. Menos 3 mais 10 mais 1, a mais 8. Você observa que o perímetro aqui é igual a quanto? 1 mais 1, 2. Mais 2, 4. 4A mais 8. Então, o polinômio que vai representar o perímetro desse triângulo aqui que nós temos vai ser exatamente o polinômio 4A mais 8. Você observa que esse polinômio que a gente tem aqui é um polinômio formado por dois monômios. Nós podemos classificar esse polinômio como sendo um binômio, na realidade. Por quê? Porque nós temos dois monômios representando justamente o perímetro desse nosso triângulo, gente. Tudo bem? Então, para poder fortalecer ainda mais essa ideia de operações entre polinômios, nós vamos trazer aqui mais um problema para vocês. Olha só, o mesmo aparelho eletrodoméstico é vendido em duas lojas diferentes, nas seguintes condições. A primeira condição que eu vou colocar aqui é uma oferta de 2x reais de entrada, mais 5 prestações iguais de y reais. Pessoal, como é que a gente vai poder montar justamente uma expressão que possa representar essa primeira situação aqui, da venda desse eletrodoméstico? Parem para pensar um pouquinho e imagine como é que a gente pode representar essa situação. Ele diz que tem uma entrada mais prestações iguais. A entrada é uma entrada de quanto? De 2x reais. 2x reais. Que vai ser adicionado de 5 prestações iguais de y reais. 5 prestações. 5 prestações de y reais. Então, essa representação vai ficar assim, ó, 5 vezes y reais. Então, como é que fica a oferta desse eletrodoméstico? A oferta vai ser dada por quem? Por 2x mais 5y. Então, isso aqui é a oferta do nosso produto. 5x mais 2x mais 5y reais. Essa é a relação que nós temos. Então, o valor desse produto é exatamente 2x mais 5y reais. Vamos lá. Vamos observar uma outra relação que nós temos, que diz o seguinte: esse determinado eletrodoméstico, ele vai ser ofertado por uma parcela de x reais como entrada, mais 3 prestações iguais de y reais. Então, olha só, entrada. A entrada vai ser dada por x reais, mais 3 prestações de y reais. 3 prestações de y. Isso aqui pode ser representado por 3 vezes y reais. E aí a gente vai observar
que o valor desse produto, a oferta, vai ser representado por quem? Por x mais 3y reais. Esse vai ser o polinômio que vai representar a oferta desse segundo eletrodoméstico, gente. Pegou a ideia? Deu para gravar aí as duas representações? Então, nessas condições, qual é o polinômio que expressa a diferença entre os preços das duas lojas? Então, vamos lá. Só relembrando como é que vai ficar. Na primeira oferta, eu tenho 2x mais 5y reais. A minha segunda oferta vai ser representada por quem? A gente tinha acabado de fazer. Então, é x mais 3y reais. O que eu quero agora é representar a diferença entre as duas ofertas. Então, eu vou pegar a primeira oferta, subtrair da segunda oferta. E olha só como é que vai ficar. Primeiro, vou representar aqui o primeiro polinômio, 2x mais 5y, menos, como é uma diferença, como eu estou utilizando uma subtração entre polinômios, o que é que eu vou fazer? Eu vou representar o meu segundo polinômio através de uma representação entre parênteses. Eu vou colocar o meu polinômio x mais 3y entre parênteses. Mas por que eu vou fazer isso, professor? Bem, como a gente está trabalhando com a diferença, você vai ter que fazer o jogo de sinal com todos os monômios que representarem o determinado polinômio que a gente está trabalhando. Como eu tenho dois monômios, eu tenho que colocar entre parênteses para poder fazer o jogo de sinal com todos os termos. Porque se eu colocar apenas o polinômio à frente, o que é que eu vou entender? Eu vou entender que eu tenho apenas um único termo com sinal negativo, que no caso seria o quê? Menos x. E não é assim. Vamos lá. A gente está trabalhando com x mais 3y entre parênteses. Agora a gente vai pegar e vai fazer o jogo de sinal. A gente vai lembrar que a gente está trabalhando com o quê? Com o polinômio oposto a x mais 3y. Então vai ficar como? 2x mais 5y menos por mais, eu pego o sinal negativo, vou fazer jogo de sinal com o sinal positivo do x, então menos por mais, menos por mais, menos, então vai ficar menos x, menos por mais, menos 3y. Então, essa é a representação do polinômio que vai colocar aqui a diferença entre a primeira oferta e a segunda oferta. Você tem que observar agora se existe algum monômio semelhante. Se existir, você deve realizar as operações entre esses monômios, como você aprendeu quando estava trabalhando com operações entre monômios. Então, olha só. Esse 2x aqui, ele é semelhante a menos x. Então, vamos só organizar os termos. Vai ficar 2x menos x, mais quem? Mais 5y menos 3y. Eu estou organizando o meu polinômio, colocando os termos que são semelhantes, próximos ali um do outro, para que a gente possa fazer as operações que são devidas. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a subtração entre 2x menos x. Quanto é 2x menos x? A representação é x. Você vai operar os coeficientes, conservando a parte literal. E aqui da mesma forma com 5y menos 3y. 5y menos 3y é exatamente igual a mais 2y. Então, essa representação que nós temos aqui, x mais 2y, representa justamente a diferença entre as ofertas. Diferença entre as ofertas. Essa é justamente a representação da diferença entre as duas ofertas que nós colocamos aqui. Ficou entendido, pessoal? Tudo bem? Beleza. Então, o que é que a gente tem que entender a respeito das operações de adição e subtração entre polinômios? Nós temos que entender que efetuar adição ou subtração de polinômios é o mesmo que reduzir
seus termos semelhantes. Nós devemos observar os termos semelhantes que estão contidos no polinômio, fazer as operações entre eles, seja de adição, seja de subtração, e reduzir esse polinômio ao máximo. Então, essa é a ideia que nós temos que ter quando estivermos trabalhando com operações entre polinômios. No caso, a operação que a gente está colocando aqui em questão é justamente a adição e subtração de polinômios. Tudo entendido, pessoal? Então, vamos lá. Olha só o exemplo que eu trago aqui para vocês. Para efetuar a soma 5x ao quadrado mais 13x menos 1 mais quem? Mais 4x ao quadrado menos 3x menos 5, nós devemos realizar da seguinte forma também. Isso é um novo método, uma nova forma para a gente poder realizar a adição ou subtração entre polinômios. Bem, além do modo que a gente aprendeu anteriormente, nós podemos fazer assim, ó. Nós vamos organizar o primeiro polinômio em uma primeira linha, como a gente consegue observar aqui. E na segunda linha, eu vou colocar o segundo polinômio. Olha só, 4x ao quadrado menos 3x menos 5. Vamos passar barras verticais só para separá-los. E aí a gente vai efetuar a adição entre eles. Observe que nós temos monômios semelhantes um abaixo do outro. Nós temos aqui os monômios de grau zero, que você consegue observar que esses monômios aqui, eles não possuem a variável x. Isso significa que a variável x estava elevada a zero. Com isso, x elevado a zero se torna 1. E 1 vezes qualquer número vai ser qualquer número. Na segunda relação aqui, na segunda coluna, nós temos 13x e menos 3x. Observe que os dois monômios que nós estamos trabalhando aí são monômios semelhantes, são monômios que aí possuem a mesma parte literal. Então, a gente vai só realizar as operações entre eles. E aqui eu tenho 5x ao quadrado e 4x ao quadrado. Então, observa só. Aqui, ó, menos 1 mais menos 5 é exatamente igual a quanto? Menos 6. 13x mais menos 3x, olha só, 13x mais menos 3x, observe que a gente vai fazer o jogo de sinal, mais por menos, então vai ficar 13x menos 3x, onde isso aqui é exatamente igual a 10x, como a gente havia colocado aqui. E por último, por fim, nós temos 5x ao quadrado mais 4x ao quadrado. Com uma adição, o que é que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui, ó, 5x ao quadrado mais 4x ao quadrado é exatamente igual a 9x ao quadrado, como a gente fez anteriormente, certo? Só que aqui o que a gente vai fazer? Vamos conservar a parte literal, que é x ao quadrado, vamos pegar o 5, que é coeficiente do monômio 5x ao quadrado, vamos pegar o 4, que é coeficiente do monômio 4x ao quadrado, vamos somar 5 mais 4, 9. Então, o resultado é 9x ao quadrado. Por fim, quem é a representação do meu polinômio? A representação é 9x ao quadrado mais 10x menos 6. Esse é o polinômio obtido através da soma dos dois polinômios que nós representamos aqui bem no início da nossa questão, bem no início do nosso exemplo. Tudo tranquilo? Tudo entendido aí, gente? Bem, agora a gente vai praticar um pouco. Vamos praticar tudo que a gente aprendeu até o momento. Olha só, observe as medidas dos lados do quadrilátero que foi desenhado pela Luana. Escreva o polinômio que expressa o perímetro desse quadrilátero. Então, a ideia é o quê? É você pegar todos os lados e somar. Então, vamos lá. O primeiro lado que a gente vai trabalhar é com esse aqui, ó. Esse lado aqui, que a representação dele é quem? É o polinômio 3x mais 0,5a. Certo? O próximo polinômio é a representação desse lado.
3x mais a. Vamos colocar aqui mais 3x mais a. O próximo lado é esse aqui, ó, que é representado pelo polinômio 3x mais a também. Então, mais 3x mais a. E por fim, o último lado aqui desse quadrilátero é justamente o lado representado pelo polinômio 4x mais 0,6a. Então, 4x mais 0,6a. O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos destacar todos os monômios que são semelhantes. Vamos começar aqui pelo 3x. Eu tenho 3x, 3x, 3x e 4x. Vamos organizar. Vai ficar assim. 3x mais 3x mais 3x mais 4x. Aí depois a gente vai observar o outro polinômio que a gente tem aqui, o outro monômio que a gente tem aqui em destaque. 0,5a, o a novamente e o 0,6a. Então vamos colocar aqui mais 0,5a mais a mais a mais 0,6a. Então olha só, gente, 3, vamos conservar a parte literal que é x, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 4 é quanto? 13, não é isso? Então 3 com 3, 6, com 3, 9, a resposta é 13x. Essa é a representação justamente do somatório desses quatro monômios aqui. 3x, 3x, 3x e 4x. Mais quem, gente? Mais 0,5, 0,5a, mais a, mais a, mais 0,6a. Então vamos pegar só os coeficientes. 0,5 mais 0,6 dá 1,1. 1,1 mais 1 dá 2,1. Mais 1 dá 3,1, gente. 3,1a. Então, essa representação aqui, 13x mais 3,1a, é a representação do perímetro dessa figura que nós temos aqui, desse quadrilátero que nós temos aqui. Então, gente, essa é a nossa representação. Agora eu quero que vocês tentem representar justamente o perímetro dessa figura, mas fazendo pelo outro processo. Como é que a gente fez no outro processo? A gente colocou os monômios que são semelhantes em uma única coluna. Vamos pegar aqui, ó. 3x mais 0,5a, que foi esse primeiro lado aqui. Depois eu vou pegar esse outro aqui, ó, que é 3x mais a, vou colocar logo abaixo, ó, 3x mais a. O outro também 3x mais a, 3x mais a. E o outro 4x mais 0,6a. O que é que a gente observa? Que se a gente for somar todos esses polinômios, todos os quatro polinômios, nós vamos analisar só o seguinte. O a é exatamente minha parte literal, eu vou conservar ela. Os coeficientes serão somados. Quando não aparecer número à frente do a, significa que é o 1. É 1a, 1a. Então, 1a com 1a dá 2a. 2a mais 0,5 dá 2,5. 2,5 mais 0,5 dá 3,1. Então, é 3,1 vezes a. Mais quem? Mais 3x, com 3x, com 3x, com 4x. Conservando só a parte literal e somando quem? Os coeficientes, nós vamos ter 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 4, 13. Então, está aqui a representação do nosso polinômio que representa o perímetro desse quadrilátero. Bem, gente, até aqui a gente viu algumas situações entre operações de adição entre polinômios e de subtração entre polinômios
onde a gente faz a representação, ou através de uma forma direta, ou através dessa relação prática aqui, desse processo prático, para que a gente possa calcular justamente as operações entre esses polinômios. Nós ficamos por aqui, espero que vocês tenham entendido tudo a respeito de adição e subtração de polinômios, gente. Nós ficamos por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.